No início de maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou quando os soviéticos chegaram aqui, no centro de Berlim. A Alemanha nazista tinha sido derrotada. Throughout the world, throngs of people hailed the end of the war in Europe. Em Londres, Nova York, Paris e Moscou, a comemoração foi enorme. The flags of freedom fly all over Europe. A ditadura nazista, que tinha durado 12 anos e levado o mundo à beira do abismo, agora tinha virado história. Foi o fim da guerra e um novo começo para a Alemanha, que estava assim, em ruínas. Mas como construir algo novo e ao mesmo tempo lidar com um passado tão pesado? Como passar de uma ditadura para uma democracia? A gente vai dar uma olhada no período do pós-guerra na Alemanha, que foi chamado por alguns de zero hora, com uma ideia de ruptura absoluta com o passado e um recomeço radical. Será que isso funcionou? Vamos começar vendo onde estava a Alemanha no início de 1945. Dies sind die ersten Wochenschau-Aufnahmen des Endkampfs in Berlin. Isso foi na primavera de 1945, quando o Exército Vermelho chegou na capital alemã, Berlim, e lutou a última batalha contra os nazistas. Em 30 de abril, os soviéticos hastearam a bandeira vermelha com a foice e o martelo no portão de Brandemburgo. Ali do lado, horas antes, Hitler tinha cometido suicídio no bunker dele. Outros líderes nazistas fizeram o mesmo. In Germany, Heinrich Himmler avoids trial by suicide. No dia 7 de maio de 1945, o coronel-general Alfred Jodl assinou a rendição incondicional da Wehrmacht alemã. Após quase 6 anos de guerra, mais de 60 milhões de pessoas tinham sido mortas. Os nazistas assassinaram 6 milhões de judeus no Holocausto. E fizeram outras vítimas também. Eles executaram centenas de milhares de pessoas dos povos Sinti e Roma, prisioneiros de guerra soviéticos e de outras nações, pessoas com deficiência e homossexuais. Na Alemanha derrotada, as cenas eram essas, de destruição, fome, falta de esperança e puro caos. Foram as consequências da guerra total declarada pelo Hitler e os nazistas. Nessas imagens aéreas dá para ver como que a infraestrutura alemã estava destruída e muitas cidades não passavam de um amontoado de escombros. Na cidade de Colônia, a catedral foi uma das únicas construções que ficou de pé, mas em volta não tinha sobrado quase nada. Em Berlim e em Dresden, a paisagem de destruição era a mesma. E ainda por cima teve a migração em massa de alemães que moravam em territórios no leste europeu, que antes eram parte da Alemanha, mas que depois da guerra deixaram de ser. Foi uma leva de 12 milhões de refugiados alemães que se amontoavam em cidades completamente destruídas. Depois de sobreviver às bombas, a população lutava para conseguir as necessidades mais básicas. A maioria das pontes estava assim, e sem transporte o país ficava paralisado. A indústria alemã estava devastada. Milhões de pessoas tinham que se virar sem água, gás e eletricidade. A moeda da época, o Reichsmark, tinha perdido quase todo o valor. E às vezes o jeito para conseguir coisas básicas era o mercado negro, que bombava. Carne tinha virado um item de luxo. They have brought the German people to the lowest ebb of wretchedness. Foi durante esse período de colapso político, econômico e social que foi criado o termo Hora Zero. Ele deveria simbolizar um novo começo radical do zero em todos os níveis. Era uma ideia no mínimo controversa. Für die Gesellschaft, für die politische Einstellung kann es ja gar keine Stunde Null gegeben haben. Man hat bis zum 7. Mai 1945 noch daran geglaubt und ab dem 8. Mai glaubt man an was anderes. Das wäre ja eine völlig verquere Vorstellung. Der Begriff ist vor dem Ende des Krieges geprägt worden als eine Hoffnung, dass man mit diesem Naziregime komplett brechen kann. Und vor allem in der Gesellschaft war dann der Begriff der Stunde Null ein Deckname dafür, einen Mantel des Vergessens über die Vergangenheit decken zu können. Esquecer, ignorar e deixar as coisas para trás. Naquela época, muitos alemães queriam simplesmente colocar um ponto final no passado, sem pensar muito sobre a culpa, a guerra e a ideologia. Alguns queriam ser deixados em paz e simplesmente continuar com a nova vida deles.
Mas para os aliados ganhadores da guerra era primordial que eles chamavam de uma reeducação dos alemães, para pensar democraticamente. Mas como fazer isso? É possível? O futuro da Alemanha era incerto após o fim da guerra. O país tinha sido dividido entre as 4 potências vencedoras. Na Conferência de Potsdam, o Reino Unido, os Estados Unidos e a União Soviética concordaram com os princípios políticos para o futuro da Alemanha. Nele estavam a desnazificação, ou seja, a substituição das elites políticas de extrema-direita, e a democratização. A gente está falando de reformas na cultura, na educação e no setor público. Um outro consenso é que a Alemanha tinha que ser desmilitarizada. A ideia era mudar a mente das pessoas, não por meio da obediência, mas fazendo com que os alemães questionassem o que haviam feito na ditadura nazista e como tinham chegado naquela situação de miséria. Isso incluía confrontar diretamente a Alemanha com o próprio passado. Os habitantes de Weimar fizeram um tour pelo campo de concentração de Buchenwald, libertado nas proximidades. O objetivo era que as pessoas vissem de perto o que significava a ideologia nazista na prática. Os espectadores do cinema assistiam ao filme de 20 minutos, Os Moinhos da Morte, do diretor Billy Wilder. A produção mostrava o sofrimento, o horror e a morte causados pelo regime nazista. Além disso, foram feitas reformas fundamentais na política cultural, escolar e nos meios de comunicação em toda a Alemanha. Como no dia 6 de outubro de 1945, quando foi publicado a primeira edição do jornal Süddeutsche Zeitung. O jornal foi iniciado pelo governo dos Estados Unidos, mas dirigido por jornalistas alemães. Outro ponto importante nessa reeducação feita pelos americanos foi o Tribunal de Nuremberg. The most famous trials were those held in Nuremberg, when 21 high Nazis faced their accusers. Hitler was dead, but these were his chief lieutenants, Hess and Ribbentrop among them. Esses julgamentos também foram planejados para abrir os olhos dos alemães quanto aos crimes de extrema-direita. No decorrer dos julgamentos, eles foram implacavelmente confrontados com toda a extensão dos crimes nazistas. E evidenciavam o fanatismo do Hitler. No julgamento dos principais criminosos de guerra em 1945 e 46, nazistas de alta patente como Hermann Göring e Rudolf Hess se sentaram no banco dos réus. Rudolf Hess. Once the third-ranking Nazi, Hess parachuted down over England early in the war. Nein. Wilhelm Keitel. The Chief of Staff pleads innocent. Ich bekenne mich nicht schuldig. Depois teve mais 12 julgamentos de criminosos de guerra de menor escalão até 1949. Na Alemanha, esses julgamentos dividiram opiniões. Eles foram vistos por alguns como um tipo de justiça imposta pelo vencedor, especialmente porque os supostos crimes de guerra dos aliados, como o bombardeio de cidades alemãs, nunca foram julgados. Zunächst haben die Deutschen nicht nur Verständnis, sondern sie stehen voll dahinter, die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Der Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg stützt sich auf breiteste Zustimmung. Aber da beginnt auch direkt das Problem. Als die nämlich verurteilt sind, denken die meisten Deutschen, jetzt haben wir die wirklich Schuldigen an den Haken bekommen und damit ist auch gut. Die Nachfolgeprozesse, die sehr viel stärker als der Hauptkriegsverbrecherprozess in die einzelnen Elitenbereiche der Gesellschaft gucken, da geht es um Juristen, um Ärzte, um Diplomaten, Wirtschaftsleute, steigen vielen Deutschen sehr viel stärker auf die Zehen, weil damit sofort die Frage aufgeworfen wird, wie weit reicht denn diese Verantwortung für die Nazi-Verbrechen? O Tribunal de Nuremberg foi apenas o início do debate público sobre os crimes nazistas. Todas as 4 potências vitoriosas implementaram um programa de reeducação, mas com interpretações bem diferentes. Na zona de ocupação soviética, por exemplo, havia programas de reeducação chamados de Levante Antifascista Democrático. O objetivo aqui era de educar as pessoas de acordo com o modelo socialista. Und die Helden der Sowjetunion marschierten auch dieses Mal in Gestalt gewaltiger Plakate im Geiste mit. In der sowjetischen Besatzungszone war das große Ziel der Besatzungsmacht, eine neue Gesellschaft aufzubauen nach sowjetischem Vorbild. Sehr viele Menschen haben berechtigte
Hoffnungen auf ein anderes Deutschland hineingelegt. Doch diese Hoffnungen sind sehr schnell enttäuscht worden durch den Staatskommunismus, der mit dem sozialistischen Ideal, das viele, die gegen die Nazis gekämpft hatten, in ihren Herzen trugen, nicht viel gemein hatte. A chamada desnazificação, a remoção de todos os nazistas das elites do país, era uma tarefa difícil. A gente não pode esquecer que cerca de 8,5 milhões de pessoas eram membros do Partido Nazista. Então, qual era o plano dos aliados para fazer isso? Os aliados concordaram desde o início que os cargos políticos e sociais mais altos precisavam ser preenchidos por pessoas que apoiassem as regras democráticas, ou que pelo menos as aceitassem. Já em 1946, o Conselho de Controle dos Aliados, a autoridade suprema de ocupação na Alemanha, emitiu a primeira diretriz de desnazificação, incluindo regras sobre como os nazistas ativos, ajudantes e beneficiários do regime deveriam ser tratados. Mas cada um dos países que ocupavam a Alemanha agiu com graus diferentes de severidade. Os Estados Unidos implementaram uma desnazificação bem burocrática na zona ocupada por eles. Todos os adultos receberam questionários com 131 perguntas. Com base nelas, eles foram classificados em 5 categorias: principais culpados, pessoas incriminadas, geralmente eram oficiais ou militares com laços estreitos com o regime, menor culpabilidade, colaboradores e exonerados. Nur ca. 1,5% wurden in die Kategorie 1 und 2, also in Hauptbeschuldigte und Belastete, eingestuft. Die Mehrheit der Deutschen ging aus den Verfahren als Entlastete heraus. Aufgrund also der ungeliebten Entnazifizierung, die dann auch noch im Ergebnis die Mehrheit der Deutschen entlastete, konnten sich viele ehemalige NS-Funktionsträger nun in neuen Würden weiteren Überprüfungen entziehen. So verhinderte die Entnazifizierung lange Zeit die Bestrafung der Personen, die die Diktatur gestützt hatte. Por isso, na Alemanha Ocidental, ex-membros do Partido Nazista puderam retomar suas carreiras em agências e ministérios do governo alemão. Já no leste, ocupado pelos soviéticos, a desnazificação tomou um rumo bem diferente. Es ging um einen Neubeginn und der ist in der sowjetisch besetzten Zone zunächst sehr viel konsequenter und rigoroser angepackt worden als in den westlich besetzten Zonen Deutschlands. Das zeigt sich in den Zahlen der Menschen, die entlassen werden, in der Härte der Strafen, aber auch in der Dauerhaftigkeit, mit der bestimmte Bereiche der Gesellschaft von den alten Eliten gesäubert werden. Beispielsweise wird in der DDR in der Justiz und in der inneren Verwaltung ein kompletter Elitenwechsel durchgeführt. 80% dos juízes foram demitidos por terem sido membros do Partido Nazista, mas eles eram frequentemente substituídos pelo que era conhecido como juízes do povo, moradores locais leais ao regime comunista que tinham pouco conhecimento jurídico e frequentemente davam sentenças injustas em nome da chamada legalidade socialista. Em geral, todos esses programas de reeducação e desnazificação não foram capazes só eles de transformar uma ditadura em uma democracia em um curto espaço de tempo. O processo foi muito mais longo e demorado e aconteceu de forma bem diferente nas duas Alemanhas. Na Alemanha Oriental, a economia demorou a decolar. O recém-fundado Estado comunista teve de pagar reparações. A indústria foi amplamente desmantelada pelos soviéticos. Trilhos de trem, trens e até mesmo fábricas inteiras foram destruídas. No Ocidente, a recuperação econômica e o fortalecimento da sociedade civil permitiram que os alemães ocidentais adotassem uma democracia liberal. E aqui vale lembrar que a recuperação na Alemanha Ocidental foi muito mais rápida por conta do Plano Marshall. Ele tem esse nome por conta do secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, que apresentou em 1947 o Programa de Recuperação Europeu. Os americanos injetaram muito dinheiro na economia da Europa. Frühere deutsche Rüstungswerke fertigen jetzt Küchengeräte. Und aus Stahlhelmen werden Siebe für den Haushalt. Der Aufschwung und der schnelle Aufbau der Wirtschaft, also das trug natürlich erstmal zur Akzeptanz bei, ja, also und zur Zufriedenheit für den neuen Staat, aber für die innere Demokratisierung waren, glaube ich, diese anderen Faktoren, die lebendige Zivilgesellschaft, die Medienlandschaft, unabhängige Justiz, Kontrollorgane wie Bundesverfassungsgericht und Alliierte viel wichtiger. Und als letzten Punkt, den ich, glaube ich, für heute noch wichtig finde, das ist tatsächlich die
Aufarbeitung nach wie vor und das breite Wissen in der Bevölkerung über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Und damit sind wir gar nicht am Ende. Essa transformação da Alemanha de ditadura para democracia não aconteceu da noite para o dia. Levou gerações. E é um processo que é constante. Por isso que quando você anda em Berlim, você ainda vê marcas da guerra. Elas foram deixadas aqui de propósito, para a gente nunca se esquecer que um dia a Alemanha foi liderada por extremistas e as consequências foram horríveis. Para os alemães se lembrar disso é uma forma importante de lutar pela democracia.